bem, irmãos? Boa tarde. Vamos começar louvando ao Senhor mais esse culto da tarde. Vamos ficar em pé? Vamos cantar Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. Direi este é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Tá bem? Tá aparecendo aí já? Então, vamos lá. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O próximo cântico, vamos cantar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São do que o mel e o destilar dos favos. Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu. Vamos cantar? Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu. Não condenado, que maravilha de amor. Eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu. Não condenado,
maravilha de amor, eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Nosso pastor sempre perguntava, né? Quem sabe dizer onde na Bíblia diz que já do juízo sou livre, não existe mais condenação? E aí sempre dizia, Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos realmente porque não existe mais condenação para aqueles que estão em ti, Senhor. Não somos merecedores, não temos nada de bom em nós, mas a tua graça nos alcançou. Nos abençoa, aceita mesmo o nosso louvor, recebe, esteja mesmo no meio de nós, recebendo tudo isto, e que teu nome possa ser exaltado e elevado para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O Valério vai colocar aí os avisos. Vou repetir bem basicamente. Na terça-feira nós temos o culto de doutrina com o pastor Elias. Orem para que ele esteja melhor. Ele está adoentado, está adoecido, com febre, dor no corpo. Então, que Deus possa restabelecer o seu servo. Tem outros irmãos também que estão doentes, irmãos. Lembrando da irmã Angelina. O Rafael acabou de sair de uma temporada doente, né? E agora é ela que ficou adoecida na garganta, acho que febre também. Então, ore pela irmã Angelina, os irmãos de Cuba, Vales Mortos também, a irmã Rosinha, o casal Bulli, os irmãos lá de Cuba. Então, que o Senhor possa ter misericórdia ali dos nossos irmãos. Então, na terça-feira, culto de doutrina aqui às 8. Na quarta, em Cuba, às 8h30, 8h45. O pastor também está dando ali a carta de Apocalipse. Também em Vales Mortos, às 3 horas, na quinta-feira. E à noite, aqui às 8 horas da noite, temos o nosso culto de oração. Temos um breve momento de reflexão, né, da palavra de Deus. E logo em seguida nós temos um momento de oração aqui conosco. E no sábado, no caso, não vai ter o Descobridores da Bíblia, por conta que vamos prestigiar ali nosso amado pastor Haroldo. Sempre ele está aqui conosco, então nós vamos lá. A igreja lá está completando anos. Eu não lembro quantos anos, mas eu acredito que sejam uns 30, né? Por aí, 30 e alguma coisa. E lá vai ser 4h30, então não teremos os descobridores da Bíblia nesse sábado, no próximo, normal. Tá bom? Então, os irmãos que quiserem também prestigiar, irem lá. Vila Nova de Santo André, serão muito bem-vindos. Ele mandou o convite estendeu para toda a igreja, aqueles que quiserem ir lá prestigiar. Tá bem? E aí, lembrando também, estava o convite aqui no início, temos o aniversário da nossa igreja, dia 25 de maio. Já está bem aqui já maio, né? Tá para começar, dia 1º agora já é quinta-feira, então, menos de um mês para o nosso aniversário. Vamos orar para que o Senhor use o seu servo, o pastor Herbert. Vai estar vindo aqui, vai chegar, até orem pela vinda dele, vai sair lá de Manaus dia 23, vai chegar aqui dia 24. E dia 25 já vai ser o aniversário. Então, orar por isso. Vamos organizar aquele nosso convívio maravilhoso, né? Delicioso. E vamos ter um momento muito bom de comunhão, mas também de aprendizado da palavra de Deus, tá bem? 78 anos, irmãos, é chão, hein? Né? Isso. É bastante tempo, tá bem? Temos também ali atrás na Mariana, no quadro, tem um aviso ali da fé evangélica. Vai acontecer lá em Sines, no dia 14 de junho. Então, todos também estão convidados a estarem presentes. Vai ser um sábado, o dia todo, sábado todo. De manhã, aí vai parar para o almoço, e depois à tarde também continua. É muito bom, então a gente sempre também incentiva os irmãos a estarem crescendo na fé, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se quiser mais informação, tem um folheto ali fora, pode pegar para fazer a sua inscrição, tá bem? No mais, creio que seja isso.
E aí os irmãos que tiverem alguma coisa, alguma demanda, algum pedido, algum agradecimento, pode falar ali no grupo de oração, tá bem? Vamos cantar mais um cântico e aí nós passamos para a palavra. Conheci um mundo mal. Vamos ficar em pé, a gente vai passar um tempo sentado, então a gente descansa um pouco em pé. Conheci um mundo mal. Conheci um mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis salve mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias ainda em pé. A gente vai fazer uma rápida leitura. Apenas 2 versículos em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 7 e 8. Gênesis 3, 7 e 8. Diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pai, mais uma vez, pedimos a teu auxílio, a tua direção. Venha falar conosco. Te pedimos, abre o nosso entendimento, os nossos corações, os nossos olhos para vermos as verdades e também aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, obrigado. Então, irmãos, no estudo passado, foi semana passada, né? Nós vimos os passos de como ocorre a tentação, pelo menos de como ocorreu, mas de uma forma sistemática, de lá para os nossos dias, o pecado não muda, pecado continua sendo pecado. Claro que os tempos vão mudando, né? No tempo de Adão não tinha telemóvel, não tinha computador, não tinha internet, então as coisas vão se adaptando. Mas de lá para cá, mentira continua sendo pecado, mentira é mentira, furto é furto, assassino é assassino, adultério é adultério, não tem diferença. Então, existem uns passos
normais da tentação. A coisa parece ser linda, maravilhosa, o convite é tentador, mas nós vimos que o final dele é sempre morte, é sempre desobediência às ordens do Senhor. Nós vimos que a tentação chega a todos, a todos, a todos. Não existe homem que não seja tentado. Todos estamos sujeitos às tentações, mas o que importa não é quando a tentação vai vir, porque nós sabemos que ela virá. Ela vem. É uma promessa, né? É algo que nós podemos esperar, tentações. Mas o que importa, na verdade, é como vamos responder, como nós vamos lutar contra o pecado que bate à nossa porta. Como é que nós vamos lutar contra a tentação? Vamos ceder? Vamos nos entregar ou vamos lutar? Essa que é a grande questão. E aí nós vimos que a melhor coisa, o método mais eficaz para não cair em tentação, e foi um método que não foi utilizado por Eva, é justamente fugir da tentação. Ela deu brecha conversando ali com a serpente. Algo que não era nem para ela, né, cogitar. E essa conversa aqui é daquele fruto proibido, é o fruto da árvore do conhecimento do mal, e estou fora, né? Mas flertou ali com o perigo e caiu no pecado, caiu em tentação. Não fez como fez, por exemplo, ali José, quando foi ali tentado pela mulher de Potifar. Ela veio, começou. No começo, ele ainda, né, tentou argumentar e disse: olha, como é que eu poderia pecar contra o meu Deus? Né? Mas aí chegou o momento, o grande dia, que foi para vir de fato a mulher de Potifar, agarrou ele. E ele ali não teve condições, né? Não teve aquele pensamento de argumentar. Não, né? Abraçado ali, não, vamos conversar, não é assim e tal. Não, a Bíblia fala que ele mesmo correu, fugiu e deixou até a roupa ali dele, né? Com ela, nas mãos dela. E foi justamente o que não aconteceu com a Eva. Ela conversou, trocou conversa ali com a serpente, um animal que falava. Veja que Deus criou apenas o homem e a mulher à sua imagem. O fato da serpente falar já é algo que já era para levantar uma suspeita aí. O que é isso? Um animal que está falando, conversando aqui, né? Apenas Adão e Eva foram criados conforme a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Pensamento com essa, entre aspas, tá? Poder, de troca de, né, conhecimento, fala, emoção, apenas o homem. Todos os animais, não. Apenas a Bíblia nos fala que a serpente era sagaz, era um animal diferenciado, não é à toa que Satanás usou esse animal para falar. É interessante que Provérbios, capítulo 4, Provérbios 4, 14 e 15, o sábio aqui vai falar a seguinte coisa: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Um bom conselho, não é verdade? Acho que todo pai e toda mãe gostaria de dar um conselho desse para o seu filho. Mas, às vezes, nem a gente cumpre esse conselho, ouve esse conselho do próprio Deus que está na sua palavra. A gente gosta de dizer, olha, vê os teus amigos, não vai ficar com as pessoas más companhias, e foge, nem fica do lado, passa longe. E é o que a palavra de Deus diz para nós. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos do mal. Evita-o, não passes por ele, passa longe, foge, desvia-te dele e passa de largo. Mas aí, irmãos, a Eva comeu do fruto e deu também para Adão comer, e aí nós temos algumas consequências. Esses dois versículos que acabamos de ler é o início, talvez, do trecho da Bíblia, assim, digamos,
mais dramático da palavra de Deus, porque foi a queda do homem. Nós temos outros trechos chocantes, impactantes. Um que eu, desde pequeno, tinha medo de ler, né? Não hoje mais, mas quando era pequeno, Apocalipse, para ler assim, aquele horror todo no final, não queria ler, não. Né? Tem outras passagens também de matança, estupro, coisas assim. Mas tudo isso é consequência desse trecho. É disso aqui. É tudo consequência disso aqui. E aí nós temos algumas coisas, algumas consequências dessa passagem. E aí hoje é apenas a primeira parte que nós vamos ver, tá bem? Então, Gênesis 3, 7, a gente vai fazendo aqui a exposição dele e explicando, tá bom? Então, diz assim, Gênesis 3, 7. Depois que a Eva comeu, deu para o seu esposo, o marido, vai dizer, abriram-se, então, os olhos de ambos. E aqui, irmãos, essa palavra abriram-se, então, os olhos de ambos, abriram-se, está aqui no sentido de percepção espiritual, não é no sentido de só abrir o olho, né? Assim, estava com o olho fechado e abriu o olho, mas é uma percepção espiritual. E nas Escrituras, essa mesma palavra aqui é utilizada até para outros trechos. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Reis 6,17. 2 Reis 6,17. Diz assim, eu vou ler aqui. 2 Reis 6,17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Aquele servo de Eliseu estava vendo ali todo o exército assírio. E aí, pronto, estamos perdidos. Cercaram a nossa cidade, vão arrebentar o portão, vamos todos morrer. E aí Eliseu ora para o Senhor, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja o que está acontecendo realmente. Existe um mundo material, mas aí, depois dessa oração, o moço abriu o olho, né, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Existia um grande exército ali, mas era muito maior. O exército celestial estava ali acampando. Outro trecho é o próximo. Pule 3 versículos, versículo 20 do mesmo capítulo. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E aqui já vemos uma cegueira já mais física. A gente não tem mais informações no sentido de que era uma cegueira mesmo assim, né, de uma escama no olho, como foi Saulo, ou alguma coisa assim, mas a certeza é que é o mesmo termo utilizado. Né? Aqueles homens estavam cegos, e aí você vai ver que Adão e Eva foram abertos os olhos deles, e eles não apenas viram o óbvio que estava na sua frente, o fato que estavam nus. Não foi isso que eles viram apenas. Claro, enxergaram, estamos nus. Mas eles viram outra coisa. Eles viram que se tornaram indefesos, estavam humilhados, com as vergonhas deles, as suas partes íntimas, expostos. Agora estavam indefesos, fracos, humilhados. E aí eles olharam, mas não para contemplar aquilo que esperavam, que foi prometido pela serpente. O que foi prometido pela serpente? Volte aqui só para o versículo 5. O que foi prometido pela serpente? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram os olhos e agora viram que não foi bem assim que aconteceu. Foi uma mentira que a serpente nos contou. Nós abrimos os olhos e não estamos como Deus.
É o contrário. Eles enxergaram ali a sua nudez até espiritual. Eles caíram na lábia, na mentira da serpente, e a consequência já foi inevitável. Veio uma culpa, a maldição daquela desobediência caiu sobre eles. E veja, irmãos, é interessante que o pecado não traz iluminação verdadeira. A serpente prometeu, olha, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas, na verdade, ali veio uma iluminação suja, contaminada, uma iluminação tendenciosa para o pecado, para a maldade. E aí é isso que nós vemos aqui. Veio uma percepção até de vergonha, de miséria da condição que eles estavam. E aí essa sabedoria que Satanás promete, ela resulta em quê, irmãos? Em uma degradação espiritual. E você vai ver, pode ir nas faculdades, nas universidades, onde esses homens se acham, né, muito intelectuais, filosóficos, né, filósofos, sociólogos, doutores, né, sabedores de tudo e tal. E aí você vai ver a degradação moral da humanidade. Promiscuidade acontecendo onde são os sábios, são os estudados, mas é onde rola, né? Onde tem drogas, bebida alcoólica, sexo. E aí você vai ver, é isso aí que é ser sábio? É isso que é ser inteligente? É aí que mora a sabedoria, é onde vão estudar? Existe uma falácia que diz, olha, a educação melhora todas as coisas, a sabedoria, onde é que um país fica rico, é transformado, é só a educação que transforma. Já ouviram isso? É a educação que transforma tudo. Aí eu lhe pergunto, a gente tem mais hoje informação, educação, do que, né, há 100 anos, 200 anos atrás. Teve alguma mudança? Tantas guerras acontecendo, atrocidades, né? Se a educação melhora, por que hoje ainda tem furto, estupro, assassinatos? Por que acontece isso tudo? Se a educação transforma, né? As pessoas estão mais educadas, no sentido de não educadas no tratamento, mas de sabedoria. Sabem mais do que as pessoas do passado. Mas o que transformou a nossa, né, a nossa cultura aqui? O que transformou? Mudou o homem? Tantas guerras acontecendo, irmãos, né? Tantas coisas, atrocidades acontecendo, né? Pedofilia, enfim, você coloca aí as piores perversidades. Não, irmãos, a sabedoria é demoníaca, como diz o Novo Testamento. É uma sabedoria contaminada de pecado, que a gente já viu, até nega Deus, tira Deus do foco, do centro, e coloca o homem como o ser todo, né, sabedor de todas as coisas, o ser mais poderoso. O centro do universo é o homem, é aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode saber, aquilo que ele pode construir, que tira Deus do foco. Interessante isso, né? E aí vai dizer, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. E aí, como eu já falei, esse estavam nus indica esse estado de vulnerabilidade e exposição que eles estavam. Adão não estava sozinho. Ele, na verdade, ficou envergonhado porque tinha uma outra pessoa que via a sua nudez, via a sua vergonha. Antes da queda, você vai lá no capítulo 2, versículo 25, vai dizer que, ora, 2:25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, essa vergonha da nudez, existe esse contraste, essa diferença entre o estado anterior da queda. Agora, aquela inocência, a pureza, foi-se embora. Ficou mesmo só a vergonha, a humilhação.
E aí é o pecado, irmãos, que gera essa consciência de exposição. Foi quebrado aquela pureza, a santidade que o homem tinha ao lado do Senhor Deus. Agora o homem está num estado de degradação. Se antes ele era puro, inocente, santo, tendo comunhão direta com o Senhor, agora tudo isso, meus irmãos, foi por água abaixo. Agora ele se fez culpado e logo tudo aquilo que estava ao seu redor também teve defeito. Estava cheio de culpa também, cheio de pecado, porque ele trouxe isso para o ambiente que estava também. A gente ainda vai ver, nós não vamos, só vamos até o versículo 8, mas é interessante que o homem, ele era o príncipe da criação. A ele foi dado o direito de dominar sobre a terra. E por causa dele, não só o homem, mas toda a criação foi também contaminada. A gente vai ver isso mais à frente. Aí no versículo 7 continua. Então, abriu os olhos espirituais, claro, né? E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aí nós vemos a primeira reação da humanidade caída, rebelde. Qual foi a primeira reação, então? Não foi pedir perdão, não foi, né, fazer alguma coisa assim, tentando se redimir para com Deus. Mas a primeira reação foi tentar consertar, esconder o seu estado. O seu estado de humilhação, de vulnerabilidade, foi tentar esconder o pecado que ele teve. E aí, precipitadamente, ele pegou e fez vestes, a gente pode dizer assim, pegou materiais pobres, toscos até, para tentar esconder ali a sua vergonha. Ele promoveu uma cobertura, uma vestimenta inadequada, até na tentativa de reverter o efeito do pecado. O efeito do pecado foi o quê? Vergonha, culpa, né? Humilhação. E aquilo achou que poderia esconder, poderia dar um jeito, poderia reverter tudo isso, todos esses efeitos. Esse homem caído, ele promoveu talvez esse remédio falso, irmãos, inadequado para a queda. Não era a folha de figueira que ia resolver o problema dele de nudez, a vergonha, a culpa, de desobediência. E aí, mais uma vez, a gente pode comparar em nossos dias. Filosofias, sabedoria humana, religiões, tentam encobrir ou remediar a pecaminosidade do homem, a degradação do homem. Mas tudo isso é inútil. Eu estava conversando esses dias com um senhor, e aí ele me falou, não, eu gosto de ir assim, frequentar várias igrejas. Eu sou espírita, né? Mas eu gosto de várias igrejas porque Deus é um só e a gente vai conhecendo e tem mais proximidade nas igrejas e tal. Veja, um pensamento de um homem que tenta buscar em vários caminhos algum conforto para a alma, alguma coisa que ele busca. A gente não entrou muito em detalhe, mas acha que vários caminhos podem amenizar talvez o vazio do coração, uma tristeza profunda, um pecado que está encoberto, acha que isso pode conectar com Deus. Né? Uma falsa tentativa, não vai adiantar de nada. Outras coisas, temos as filosofias que dizem, né, olha, filosofias humanas, não, olha, acredite em você mesmo, você é capaz, você que faz o seu caminho, né? Você não é culpado de, por exemplo, de fazer algum mal. Por quê? Foi um trauma da sua infância. Esse trauma ocasionou nisso, aí por isso que hoje é desse jeito, né? Ah, eu não consigo trabalho, eu sou irresponsável. Mas por que aconteceu isso? Não, foi culpa dos seus pais, que fizeram você um irresponsável, né? Não, hoje é porque eu sou muito agressivo. Não, culpado não é pecado. A culpa disso é porque os pais bateram, né, lhe espancaram, foram muito duros com você e agora você, por isso que você é violento assim, agressivo quando adulto.
Então, tudo isso querendo mascarar, colocar ali uma maquiagem no pecado do homem. Tenta encobrir as falhas, os erros. E a palavra certa é pecado, né? Pecado. E aí, irmãos, a gente pode ir lá para Isaías e ele vai nos dizer qual é a verdade disso tudo. Isaías 64, 6. É um texto muito conhecido. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É interessante, irmãos, porque seria... Mesmo assim, não iam dar crédito. Mas se todo mundo no mundo lesse uma coisa dessa, todos nós somos como um imundo, e as nossas justiças. O que são nossas justiças? São as coisas que fazemos boas, que a nossa concepção são boas ações, são bons sentimentos, são bons pensamentos, são nossas justiças, mas que para o Senhor, o que tudo isso é? Não passa de trapo da imundícia. Aquele trapo da imundícia aqui é aquele pano cheio de esterco, vômito, que ninguém quer pegar. Isso são as coisas boas que fazemos, achando que Deus vai nos dar o perdão, achando que vamos conseguir algo para com Deus, alguma salvação da alma. Isso tudo, para Deus, não passa de uma coisa repugnante. E Isaías, com esse versículo, nos mostra quão patético e repugnante são as tentativas humanas de melhorar sua situação espiritual perante o Senhor. Porque somos maus por natureza, por causa justamente desse relato aqui de Gênesis 3. O pecado entrou no mundo e por isso somos pecadores por natureza. Nada que a gente fizer de bom, pode dar esmola, pode ajudar a legião da boa vontade, pode ir no hospital fazer visita, pode fazer o que quiser, você achar que é bom, e é bom. Nossos olhos é bom, mas para Deus não vai passar de coisa repugnante, né? De trapo de imundície. E foi basicamente o que Adão e Eva fizeram. Tentaram consertar ali, opa, comemos aqui, erramos, estamos com vergonha, nudez aqui está aparecendo. Aparentemente aqui essa folha de figueira, como é uma folha grande, talvez achavam ali que isso vai ser o bastante para cobrir as nossas vergonhas, mas isso aí não ia servir, irmãos. Uma coisa frágil, uma folha que é rasgada, que apodrece. Isso tudo não seria de grande proveito. É interessante que outros textos vão falar dessa vã tentativa do homem de buscar justiça própria, de achar que pode alguma coisa com Deus, acha que é autossuficiente para se salvar. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 9. Jó 9, 2 e 3. Jó 9, 2 e 3. Diz assim: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? É uma pergunta. Como pode ser o homem justo para com Deus? Versículo 3. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se Deus for querer conversar com o homem de 1000 perguntas que o Senhor fizer, segundo aqui o nosso texto, nenhuma, o homem vai poder querer contestar alguma coisa com Deus, porque não presta de nada. Ainda em Jó, capítulo 25, versículo 4. Jó 25, 4. Diz assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Isso aqui está falando que como é que pode um homem que nasce de mulher ser puro e justo, se somos pecadores, se somos maus por natureza? O salmista vai dizer que, olha, nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eu já nasço em pecado. De 2 pecadores, sou um pecadorzinho. Salmo 143, 1 e 2. Salmo 143, 1 e 2. Diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos a mim, às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu servo, porque a tua justiça, perante, né, esse A é acraseado, porque a tua justiça, a tua vista, não há justo nenhum vivente. Não existe um vivente que seja justo. E ali Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que, olha, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E aí ele repete, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tem, irmãos. Uma vez que desobedeceu, uma vez que o pecado entrou no mundo, não existe nada que pode encobrir a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado. Mais um, Provérbios 21, 2. Provérbios 21, 2. Diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O homem acha que pode alguma coisa, né? Não, é muito bom o que estou fazendo, mas o Criador do homem, como nós vimos hoje de manhã, o Criador dos corações, o nosso Criador, ele nos sonda e sabe a nossa natureza pecaminosa. E aí, irmãos, nós temos o exemplo de Israel. Romanos, capítulo 10. Paulo vai dar o exemplo dos próprios judeus agora. Veja, Romanos, capítulo 10. Os judeus se achavam, né? Não, nós somos a elite da terra. Nós temos as leis, nós temos todas as ordens de Deus, os profetas, os salmos, enfim. Temos o rei Davi, Abraão, os patriarcas, nós não. Isso que nós somos, né, a elite. Aí Paulo vai dizer, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo diz que dá testemunho porque Paulo era um fariseu. Tinha um destaque ali entre os fariseus, era fariseu de fariseus. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça, né? O acraseado de novo, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Acharam que, na nossa própria justiça, nós seremos recebidos no céu, temos o nosso pedaço lá no paraíso, um do lado do Abraão, outro do lado do Moisés, está pronto, a gente tem tudo. Não, nós fazemos, nós praticamos a lei, mas estavam enganados. Tinha tudo, tinha todo o conhecimento, mas não era na justiça de Deus, era na sua própria. E aí, irmãos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem é que vai conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho os corações. E triste isso, irmãos. Muito triste, porque é um quadro horrível para o homem. É um quadro que não tem solução, humanamente falando. Não é verdade? Voltando para Gênesis. Gênesis 3, agora versículo 8. Gênesis 3, 8. Então diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí a outra reação deles, foram logo fazer a roupa, tentar ali cozer uma roupa fajuta, né, pobre ali, frágil. Mas agora que ouviram a voz de Deus, Adão e Eva foram se esconder. Não bastava esconder ali o seu quadro, o seu estado de nudez, de vergonha, mas agora foram se esconder do Criador.
do próprio Deus entre as árvores do jardim. Antes, a presença do Senhor era alegria, né? Era uma comunhão. E agora mesmo causa pavor, causa medo. E é isso que o pecado faz, nos afasta de Deus, né? Todos pecaram e separados estão, né? Carecem da glória de Deus. E aí o medo tomou o lugar ali daquele prazer de estar com o Senhor. É interessante que esse andava no jardim pela viração do dia uma expressão que dá a entender uma continuidade. Era uma prática, era um hábito, né? E aí a lição que fica disso tudo, que é impossível a gente desfrutar da comunhão de Deus quando se escolhe viver no pecado, irmãos. Não tem como a gente ter comunhão com Deus quando o pecado toma conta da nossa vida. É por isso que ali no Salmo 51, você vai ver ali a oração de Davi. Davi está quebrado, Davi está arrasado, está no chão. E ele diz, Senhor, perdoa as minhas transgressões, as minhas iniquidades, restaura a alegria da salvação, para que assim, eu restaurado, eu possa cantar louvores ao Senhor, possa viver no meio da congregação, porque eu estou em pecado. O pecado não nos deixa desfrutar dessa comunhão com Deus. Nos separa. Nos separa. Lembra que Deus é 3 vezes santo. Na presença dele, ele não tolera pecado. E é a mesma coisa da outra parte. Quem está em pecado não suporta estar na presença de Deus. Você vai ver ali o relato de Isaías 6. Irmãos, Isaías, um homem de Deus ali, alguém que tinha ali uma certa posição, com certeza não falava palavrão, né? Palavras feias, rudes e tal, mas na presença do Senhor ele se prostrou e diz, olha, eu não mereço estar aqui na presença, eu habito no meio de gente impura, gente com impuros lábios, meus lábios são impuros e estou vendo o Senhor, não mereço, eu vou morrer. O homem não pode estar na presença de alguém tão santo assim. E aí, a partir desse momento, vemos o homem totalmente incapaz, despreparado e totalmente sem vontade de estar na presença do Senhor, na presença de Deus. Você vai ver ali, por exemplo, quando o Senhor aparece ao povo de Israel, ali no Monte Sinai, Deus dá todo um preparo para eles. Olha, Moisés, diz para o povo, olha, vão se santificar durante 7 dias, no 7º vou aparecer, ali no Monte Sinai, ninguém pisa, ninguém toca, ninguém sobe ao monte, senão vai ser fulminado na hora. E aí, quando Deus aparece, vem ali no Sinai, fogo, relâmpago, um monte fumegando, a fumaça, a voz de Deus dizendo ali todos os mandamentos, os 10 mandamentos. No final, o povo diz, olha, Moisés, por favor, fala tu com Deus e te ouviremos, mas não fala o Senhor conosco para que não morramos. Não aguentamos isso. E eles estavam passando por um momento de preparação, mas não aguentaram estar ali na presença de Deus. Moisés teve que subir ao monte para poder receber as tábuas. Perderam o privilégio e a oportunidade de receber do próprio Deus as instruções. Acabou ali nos 10 mandamentos. Moisés teve que subir. Por quê, irmãos? Deus não tolera pecado. O homem não quer nada com Deus, não quer ter comunhão, porque o pecado faz isso. O pecado faz isso. E aí nós vemos até uma tentativa tola do homem de tentar se esconder de Deus. Salmo 139, versículo 7, Salmo 139, 7, também é um trecho conhecido. Diz assim, Salmo 139, 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me susterá. Ou seja, não tem lugar para se esconder, para estar fora da vista do Senhor. E o homem, na sua tolice, na sua pequenez, né? A promessa foi que eles iam se tornar tão sábios, tão iguais como o Senhor. E agora vemos um homem tolo, tendencioso para o pecado. E aí foge do Senhor, tentando se esconder por entre as árvores, né? E aí, nisso tudo, irmãos, nós vemos que, mesmo assim, o Senhor é misericordioso. Você acha que Deus não sabia o que aconteceu com Adão e Eva? Que eles comeram do fruto? Sabia, sabia. E mesmo assim, vemos um Deus amoroso, misericordioso, que vai até o encontro deles. Vai até o jardim, à procura do homem e da mulher. Miseráveis pecadores, desobedientes, rebeldes, né? Egoístas, mas Deus vai atrás. E essa é a história da redenção. Você vai ler toda a história da humanidade, vai ler toda a Bíblia e vai ver sempre Deus tentando ter comunhão com o homem. O livro de Romanos vai dizer que Ele fez a paz conosco. Como? Enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Não fomos nós que procuramos a paz com Ele. Não fomos nós que procuramos Ele para nos relacionarmos. Mas Ele, no seu amor, na sua misericórdia, graciosamente, fez a paz por meio de Cristo Jesus. E desde Abraão, abra sua Bíblia, Gênesis 12, versículo 1. Vemos um Deus que quer manter uma aliança com a sua criação, com a sua criatura, o homem. Ele não fez aliança com os anjos caíram. Satanás se rebelou, arrastou um terço, mas não vemos Deus fazendo aliança com eles. Foram rebeldes, desobedeceram, mas não tem salvação. Mas com o homem foi diferente. Vemos aí o pai da fé, Abraão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um homem, irmãos, um homem até no meio de uma terra idólatra. Abraão não era um crentinho, não. Era um idólatra. Habitava lá em Ur dos Caldeus. Mas Deus teve misericórdia e foi lá com Abraão. Falou com ele, Abraão, estou te escolhendo. Sai daí. A mesma coisa foi com Israel, o povo de Deus. Levítico 26, 11. Levítico 26, 11. Diz assim, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Quem foi esse, irmãos? Quem foi que libertou o povo? Nós já vimos também, no começo da exposição de Gênesis, quem era Israel? Quem eram os hebreus na época? Nada, eram nada. Por que Deus não pegou os egípcios, né? Um povo forte, a potência da época? Pronto, vou engrandecer os egípcios. Jesus, o Salvador, vai vir pelos egípcios. Não. Deus escolheu ter um povo, escolheu Israel. Quero ter uma aliança com vocês. Quero que vocês sejam meu povo exclusivo aqui, né? Por meio de vocês. Abraão, Israel, e agora conosco, irmãos. A mesma coisa. O Senhor quer ter uma comunhão com o homem até hoje também. O convite da salvação é aberto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. O que eu vou fazer? Vos aliviarei. É Deus que faz o convite para o homem. O homem aceita
ou não. Claro, sabemos. O Senhor conhece aqueles que são seus, mas o convite está aberto a todos. Aberto a todos. E o desejo de Deus é mesmo ter um povo só seu. É restaurar mesmo aquela criação que antes estava caída com Adão e Eva. E nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Imagina, irmãos, é um privilégio. Eu não mereço não estar aqui. Só posso dar glória a Deus e dizer, Senhor, me perdoa, porque realmente, né, sou um miserável pecador. Mas eu sou raça eleita. Eu sou o sacerdócio real, nação santa, vendo toda a degradação desde Adão e Eva, miseráveis. Eu também miserável, mas agora eu sou tudo isso aí. Porque eu quero, porque eu escolhi? Não, porque Deus quis. Deus me escolheu. Deus me buscou, assim como te buscou também, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, versículo 10, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus, irmãos, né? Amém. Que você possa fazer parte disso também. A verdade é essa. Deus até hoje chama, escolhe aqueles seus. Graças a Deus pela tão grande salvação. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque não merecíamos tanto amor, não merecíamos a tua graça, Senhor. Tu tiveste misericórdia de nós, nos salvou, apesar dos nossos pais, Adão e Eva, terem te desobedecido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continua tendo misericórdia de nós. Nos ajuda na nossa caminhada aqui. Nos ajuda a vencermos as tentações através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a correr, a não darmos brecha para o inimigo e assim Te glorificar aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Boa semana.